Tudo bem. A gente vivia sem isso antes, né? Ok. Eu trabalhei numa empresa que tinha muito peão. Muita gente que muito agradável. O peão gosta muito de tirar sarro da cara do outro. Trabalhei com uma moça que o irmão dela trabalhava, ela trabalhava no escritório comigo, e o irmão era um dos que trabalhava lá na obra, no serviço mesmo, né? E um dia ele ligou para o escritório da empresa e falou o seguinte, né? Na verdade ligou lá e falou assim: eu quero falar com fulano de tal, falar com a moça. E já sabendo que ela não estava lá. E aí falou assim: bom, já que ela não está aí, eu gostaria de que quando ela chegasse, ligasse imediatamente para mim. Aqui quem está falando é o Dr. Leão. Beleza. Chegou lá e eu dei o recado para ela, né? Falei: olha, o Dr. Leão ligou para você e quer falar contigo. Está aqui o telefone. Ela imediatamente ligou. Aí atendeu Zoológico de Brasília. Aí, um momento assim, parece que passou alguma coisa na cabeça dela. Ela ficou assim meio que sem saber. Eu queria falar com o Dr. Leão. Aí a pessoa de lá falou assim para ela: olha, ele não pode atender agora. Você gostaria de falar com a secretária dele, a dona Girafa? Aí foi que ela entendeu que era uma armação. E depois o irmão se revelou, falando que obviamente era uma pegadinha, né? Bem aplicada, e ela passou a desconfiar dessas ligações. Aí eu fico imaginando muitas vezes, óbvio, né? Que a gente vai com expectativa para alguma coisa, para algum lugar, né? Ou seja, uma ligação, alguma coisa assim, e não é bem aquilo que a gente muitas vezes tem na nossa expectativa. Às vezes as pessoas também procuram Jesus em determinados lugares e ao final a pessoa não tem aquilo que esperava. Na verdade não é só procura por Jesus, é procura por satisfação, por realização, por aquilo que Jesus mesmo falou, que é uma vida abundante, aquela paz espiritual, aquela vida, na verdade, de realização, ou o que a gente bem pode chamar de felicidade. O problema é que, porque muitas pessoas elas não entendem que só em Jesus há essa realização, as pessoas procuram em vários lugares. Mas é certo que ainda existe, por parte de muitas pessoas, aquela ideia, e em parte é correta mesmo, de que elas podem encontrar Jesus nas igrejas. Ok? Pessoa, quero ter um contato com Deus, um contato com Jesus, né? E geralmente as pessoas vão à igreja. É isso mesmo. Embora nem sempre se encontre Jesus nas igrejas. Talvez em algumas igrejas sim. Eu bem poderia perguntar para vocês, ter começado perguntando o seguinte: aonde é que eu deveria ir para comprar um remédio? Onde? Farmácia. Ok. Ou aonde eu deveria ir para dar uma volta numa roda gigante? Parque, óbvio. Onde é que eu devo ir para fazer natação? É claro que a gente já tem a resposta disso tudo, né? Mas é importante a gente notar também que boa parte das pessoas, como falei há pouco tempo, sabe que ao menos se espera conhecer Jesus indo à igreja. E nós temos a responsabilidade de mostrar Jesus mesmo quando as pessoas vêm, quando elas se aproximam da nossa comunhão, da nossa comunidade. Seja a igreja prédio, né, como prédio, mas o mais importante, a reunião. Nós que confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Nós vamos ler um texto e tentar entender um texto em que Jesus sempre foi o personagem principal,
mas de uma forma especial, eu gostaria de que você fosse desafiado, né, a entender a respeito dos tipos de pessoas que se aproximam de Jesus. Hoje, naturalmente, a gente muitas vezes é desafiado a apresentar Jesus quando as pessoas vêm até a nossa vida, até a nossa presença. A gente se identifica como um cristão. Um cristão. E nem todo que se diz cristão, de fato, é cristão. Mas eu queria fazer um desafio a você, levando em conta esses 12 primeiros versículos de Marcos capítulo 2. Ok? A minha versão aqui é uma versão da revista NVI e... revista atualizada, né? Independe, né? Eu queria só que você acompanhasse essa leitura para que a gente daqui a pouco voltasse a essa cena, verificar esses personagens, para verificar conosco, cada um de nós, né? Tentando fazer uma avaliação, os tipos de pessoas que estão ali rodeando a pessoa de Jesus Cristo, que não é muito diferente também da igreja, onde as pessoas vão para se aproximar de Jesus, mas de fato nem todos estão com a mesma motivação, tá bom? Então vamos ler. Depois a gente vai orar, né? O meu interesse muitas vezes de colocar aqui no slide, no data show, né? Era para a gente ir acompanhando linha por linha, parágrafo por parágrafo, ponto por ponto, né? Mas eu acho que a gente ainda consegue fazer isso nessa leitura que a gente vai fazer dessa maneira agora. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Ora, Jesus Cristo era uma pessoa muito conhecida, já naquela ocasião por conta principalmente dos milagres que ele andava fazendo. É lógico que muitas pessoas não entendiam quem era a pessoa de Jesus, mas aqui já demonstra de que a notícia correu que Jesus estava em casa, provavelmente na sua própria casa, ou na casa de alguém que Jesus tinha como sua própria casa. A notícia de que Jesus era um milagreiro já tinha corrido em vários lugares, principalmente em Cafarnaum. E a ideia de que Jesus entrou de novo em Cafarnaum, porque Jesus já tinha passado por aquela região, já tinha se feito conhecido por ser um pregador, anunciador de uma nova mensagem, mas é lógico que a notícia que mais corre é os milagres que Jesus tinha feito. Isso é natural de acontecer. Jesus, então, depois de ter feito um ministério e realizado muitos milagres e muitos ensinos em diversos pontos, Jesus voltou de novo para Cafarnaum e a notícia correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. É engraçado, né? Jesus chamava, atraía multidões. Em parte, como falei, por conta dos seus milagres, daquilo que Jesus realizava, mudando muitas coisas naturais. E aí, muitas pessoas estavam à porta, estavam próximos de Jesus, queriam de alguma maneira presenciar a pessoa de Jesus. É certo que aqui tinha gente de todo tipo de interesse, com todo tipo de intenção ao se aproximar de Jesus. E aqui está falando que havia muita gente. Muitos afluíram para ali. E aí não tinha sequer lugar para outras pessoas entrarem. Resumidamente falando aqui, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Então quer dizer, se alguém quisesse entrar, não podia entrar porque tinha muita gente. Estava mais entupido assim do que esses ônibus, né, de dia assim, de trabalho, né, ou principalmente em dia de greve que tem um ou outro ônibus funcionando. Tá bem? Acho que ou greve ou passeato, manifestação, seja o que for, que já está ficando comum hoje no Brasil, né? Aí diz aqui, e anunciava-lhes a palavra. A razão pela qual Jesus atraía as pessoas não era necessariamente para fazer milagre na vida das pessoas. Milagres assim, desses mais conhecidos. Mas o objetivo maior de Jesus era anunciar a palavra. Era falar acerca da grande verdade que todo aquele que nele cresce iria para o céu. A grande verdade, ou as boas novas, a princípio começava com a má notícia. Na verdade, uma notícia ruim, de que todos nós somos pecadores.
O nosso destino é o inferno. Mas Deus, na sua infinita bondade, entrou no mundo na pessoa de Jesus para nos resgatar. Ok? Aí vira realmente boa notícia, né? Eu reconhecendo que não posso me salvar, eu posso entregar minha vida para Jesus salvar, depositar minha confiança em Jesus. Anunciava-lhes a palavra. O principal ministério de Jesus não era fazer milagres. Jesus fazia milagres para autenticar a pessoa dele, sendo Deus, soberano também, o Kyrios, o Senhor. Mas o objetivo era ensinar a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Coisa impressionante. Algumas pessoas então foram ter com Jesus, quer dizer, foram encontrar com Jesus, não foram sós. Aqui está dizendo que as pessoas foram, mas foram conduzindo um paralítico. E esse paralítico, nessa turma, talvez mais do que 4, dizendo de que deles, daquela turma, 4 estavam levando o paralítico. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Aqui começa aquela situação muito impressionante, né? De que não encontrando então meio de entrar pela porta e chegar obviamente até Jesus, porque o objetivo de todo mundo era ao menos ver Jesus, mas o objetivo daqueles homens era apresentar aquele paralítico para Jesus, com a expectativa obviamente de Jesus fazer alguma coisa por ele. Como eles obviamente não conseguiam chegar por causa da multidão, é o que anota aqui a passagem, né? Não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, então eles tiveram uma ousadia. Eles abriram o telhado onde entendia que Jesus, né, ele estava, e aí deram aquele preju para Jesus, né, abrindo ali, tirando o telhado, alguma coisa assim, e baixaram o paralítico. É impressionante isso, eu fico imaginando o que era, porque levar gente carregada assim para qualquer lugar já é difícil, mas imagina baixando um paralítico do telhado ali até Jesus. Fico imaginando assim, imagina baixando, fazendo aquele cuidado todo, os 4 homens, e imagina se uma corda quebra, se alguém desliza, né, e coitado paralítico que já estava ruim de saúde ia ficar pior. Mas pensava assim, né, mas a quem a gente está apresentando pode resolver o problema dele, ok? Então vale a pena fazer esse tipo de coisa. Por um lado, o camarada está pensando assim, eu não vou estar dando um prejuízo para Jesus não, porque Jesus não precisa dessa casa, não precisa para mesmo. A gente sabe disso, né? Sabe que tem gente que fica pensando assim acerca de Deus, né? Acho que estou ocupando Deus demais. Olha que coisa mais imbecil, quando a gente acha que está ocupando Deus demais. Aí aquele outro camarada, um dia desse, o camarada falou assim, eu sei que eu preciso, na verdade, é orar de madrugada, porque orar de madrugada a fila é menor. Meu filho, isso é patetice. Como? Primeiro, não é menor. Se for você imaginar exatamente o globo onde tem realmente a maior população, né, da Terra, na verdade não é bem por aqui, né? Você ficar, de madrugada é de dia no outro canto, no outro lugar, que a fila, se fosse assim, estava muito maior. Mas na verdade não tem nada de fila, para Deus não tem fila. É o camarada imaginar um Deus tão pequeno, imaginar que para Deus tem esse negócio de ter fila, né? Um atrás do outro, né? Parecendo Papai Noel, que na época de Natal, né? Aquela fila para o camarada, né? Chegar ali naquele trono de Papai Noel, tirar uma foto, né? E o camarada, aquela coisa toda, dá um pirulito, né? Para a criança, e a criança, eu quero. Aí fala alguma coisa, julgando que o Papai Noel tem esse poder de dar alguma coisa no seu pirulito, uma balinha, né? E aí tem aquela história, se você foi bom, então vai... Quer dizer, ensinando tudo errado, né, para a criança, os pais querendo de alguma maneira agradar as crianças com relação a isso, não tem sabedoria e acaba empurrando as crianças para acreditar numa mentira que é o Papai Noel. Quer dizer, o Papai Noel existe, aquele negócio, mas não com aqueles poderes ou aquela coisa que a gente muitas vezes pode enganar aquelas pessoas. Mas o fato que eu queria só enfatizar nesse versículo aqui, muito obrigado. Tá só aqui essa deveria. Ok, tudo bem então. É árabe. Versículo 4.
né? E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, por causa da multidão, por causa da multidão, por causa da multidão. Engraçado isso, né? Jesus, ele agregava, ele atraía todo tipo de gente. Mas aqui está dizendo de que a multidão estava atrapalhando o ministério de Jesus, como muitas vezes acontece. É importante que a gente entenda que, de fato, né, a multidão nem sempre ajuda. Na verdade, boa parte das vezes que cita multidão na Bíblia, tem um atrapalho que a multidão está causando. Ok? Aqueles dois cegos, vocês devem lembrar, né? Gritando por Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí diz que a multidão começou a gritar com os dois cegos: cala a boca, deixa de... que isso? E eles gritavam ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mostrando que eles, embora cegos, estavam vendo o Jesus verdadeiro. A multidão que via com esses olhos carnais não enxergava o Jesus verdadeiro. Mas aqui também diz, né, que a multidão, por causa da multidão, eles não estavam conseguindo chegar até Jesus. Aí diz, olha, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Joia. Versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Engraçado. Jesus então, enxergando o paralítico descendo, Jesus parou de conversar, provavelmente, falar, né? Está descendo, 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 toda a multidão. Uau! Né? Aquele negócio todo, parou ali o paralítico, né? Paralítico de verdade, né? Aí vendo-lhes a fé de quem? Não é do paralítico, mas é impressionante. Vendo a fé daqueles homens que carregaram aquele paralítico, talvez por 1 quilômetro, que estava ali comendo poeira o tempo todo, né? E eles pensaram assim: nós precisamos fazer alguma coisa por esse homem, coitado, pobre coitado, né? E aí, Jesus sabia de tudo. Jesus sabia de tudo. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: impressionante, filho, os teus pecados estão perdoados. Opa, jóia. Jesus falou isso porque sabia que algumas pessoas que estavam ali também precisavam ser confrontadas. Porque é bem clássico de que aqueles homens que estavam levando o paralítico ali, embora soubesse que Jesus podia perdoar pecados, por isso que estavam ali, porque Jesus já tinha autenticado para aqueles homens quem ele era, certamente que eles queriam um pouco mais. Assim, além do pecado, queria de carona a cura daquele homem, certamente. Aí Jesus casca logo, começa dizendo: filho, os seus pecados são perdoados. Porém, continuação da passagem aqui, alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Como que escriba estava ali na multidão, de alguma maneira, fazendo parte daqueles que estavam próximos de Jesus? Obviamente por causa disso que vai acontecer aqui, porque boa parte dos escribas não estavam querendo aprender de Jesus, mas estavam como fiscais de Jesus, ok? Aí diz aqui: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam, questionavam. Na verdade, a palavra tem mais a ver com aquela ideia de fuxicava. Ok? Em seu coração. Por que fala ele deste modo? Ele quem? Jesus. Isso é blasfêmia. O que é blasfêmia? O camarada perdoar pecados. Aí ele diz aqui: quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Era isso que estava faltando para Jesus se revelar de forma mais clara, tanto para os escribas, como também para todas as pessoas que estavam ali próximas. Jesus então permitiu, obviamente, na vida daquele paralítico lá atrás, Deus soberano, uma vida de paralisia, provavelmente, para que a glória dele fosse manifesta no devido momento, na devida hora. E aí chegou a hora de aquele homem servir como um agente para identificar a verdadeira pessoa de Jesus. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Eles estavam errados? Claro que não. Estavam certíssimos. E Jesus, percebendo logo em seu espírito que eles assim arrazoavam, questionavam, né? A ideia de ficar: que isso, né? Como é que pode? Esse camarada é um herege, né? Na verdade, a gente tem que entender mesmo. Uma vez na Universidade de Brasília apareceu um cartaz dizendo assim: ou Jesus é Deus, ou ele é um ovo frito. É engraçado. Na verdade, a gente tem que avaliar isso. Ou Jesus é o verdadeiro Deus que ele sempre disse que era, ou Jesus é um embusteiro. A gente não pode confiar em Jesus.
testemunho de Jeová muitas vezes alegam, não, Jesus não é Deus. Ora, Jesus sempre falou que é Deus. Jesus fala, eu e o Pai somos um. A Bíblia fala de que em Cristo, Jesus está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Só Deus pode ter isso. Ok? Jesus é o herdeiro de toda a criação. A Bíblia fala de que em Jesus habitava a plenitude da divindade. É impressionante. E Jesus agia como Deus. E aqui era uma questão clássica de Jesus dizendo que era Deus. E aí eles, ficavam arrazoando. E aí Jesus levanta a voz e diz: por que vocês estão arrazoando? Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Não, fala para mim, o que é mais fácil mesmo? Eu, Abisaí Nunes de Lima, posso bem dizer para todo mundo, me passar como um Messias. Eu posso me passar como o Henri Cristo. Você conhece o Henri Cristo? Conhece o Henri Cristo? Conhece o Henri Cristo? Gente, o Henri Cristo mora no Gama. Ele saiu lá de Curitiba, lá do Paraná, para morar no Gama. Coisa mais impressionante, né? Está morando lá. Acho que indo para a ideia que muitas pessoas têm, Brasília é meio místico, a região de Brasília é mística, tem um monte de coisa, né? E ele se passa por um tipo, na verdade por Cristo, né? Em parte, é claro, ele é meio mal intencionado, mas boa parte da vida dele eu acho que ele é lunático mesmo. Ele chega a acreditar mesmo, pelas pessoas. Uma vez eu vi ele no shopping, coisa mais incrível, O camarada se fala como que está passeando no shopping. Eu estava no restaurante lá, até discipulando uma pessoa, conversando, e aí passa ele ali, aquele todo de branco, aquela coroa falsa na cabeça, aquele negócio que é de espuma, parece aquilo, e obviamente com os fios só virados para fora, nunca para dentro, obviamente, E aí passa ele e as irricetes, como a gente pode chamar, as mulheres, azul clarinho, atrás dele ali, fazendo aquela filinha assim, coisa mais ridícula do planeta. Quer dizer, as pessoas falam assim: olha, o pior não é ele dizer que é Cristo, que é uma sumidade. O pior é gente seguindo o cara. É muita avacalhação para mim. É muita falta de entender qualquer coisa. Mas tem. A gente sabe que tem. Ele pode dizer para qualquer pessoa: estão perdoados os seus pecados. Não pode? Não quer dizer que isso é verdade, ou que isso realmente está acontecendo. Não é? A gente pode fazer isso também. Aí Jesus faz essa questão: o que vocês acham? Falando para os fariseus, para os escribas, O que vocês acham? O que é mais fácil dizer para o paralítico? Estão perdoados os seus pecados? Ou levanta, toma o teu leito e anda? É claro que é mais fácil só falar, Mas agora, o mais difícil que é tornar verdade essa palavra de levanta-te, toma o teu leito e anda, é a sequência da passagem. Ora, Jesus dizendo: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, a razão dos milagres, meus queridos, é para autenticar o poder de Jesus. Os milagres não são pelos próprios milagres. Então, ao pedirmos um milagre para Deus, que Deus bem pode fazer milagres ainda hoje, a gente não pode pedir um milagre achando que é para nós. Embora a gente se sinta uma pessoa muito especial quando Deus nos causa milagres. E a gente tem que ter um coração assim grato: Senhor, o Senhor atendeu a minha particularidade, ok. Mas a gente tem que entender logo, o mais rápido possível, que não é para mim exatamente, não é por mim exatamente, é por Ele. Deus fez todas as coisas para Ele, porque dele, por Ele, para Ele, tudo. É para honrar e glorificar o nome dele, inclusive a gente. Então, ao pedirmos milagre, seja qual for o milagre, de multiplicar dinheiro no bolso, alguma coisa assim, ou diminuir a nossa ânsia por fazer compra, coisa parecida, que tem muito a ver, ou sarar uma ferida na perna, ou de alguma maneira a gente receber uma bênção que a gente está precisando. Não sei. Se Deus fizer um milagre, então você já tem que saber, mesmo não fazendo, mas se fizer, você tem que, obviamente, levar
pessoas a entenderem que aquilo que foi feito é para engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Pronto. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, tem autoridade, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, o objetivo que Jesus está falando. Aí Jesus volta para o paralítico. Tá? A discussão do paralítico é, na verdade, aparentemente um detalhe, né? Embora ele seja um personagem muito importante aqui, mas o diálogo, toda a história, o ensino para todo mundo, né? Na verdade, o paralítico aparentemente é uma ilustração. Aí Jesus volta para o paralítico e fala: eu te mando. Gente, que coisa impressionante. Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai embora. Nem fica para o resto do culto. Eu te mando. Gente, isso na verdade mostra quem é Jesus Cristo. Eu falei, ou a gente crê que Jesus é Deus verdadeiro, supremo, e a gente vai ter que se curvar a Ele de qualquer maneira, ou Jesus é um ovo frito, ou Jesus é um enganador. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, porque é nisso que eu serei glorificado. É nisso que as pessoas entenderão a razão pela qual eu estou no planeta, que é perdoar os pecados, é restaurar ou é reconciliar aquilo que estava em inimizade, Deus e os homens. Então o paralítico ficou chateado e falou assim: Jesus, não quero saber disso, eu vou ficar aqui aleijado mesmo. Nada, absolutamente. Então ele se levantou, como Jesus tinha ordenado, paralítico. E no mesmo instante, ele não saiu assim meio que cambaleando, né? Assim, tentando se consertar aos poucos. Ele falando que no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa desse nível, jamais vimos coisa assim. Então essa é a passagem que a gente tem de alguma maneira para tirar algumas lições para a nossa vida. Ao dar a ordem para o paralítico, e as pessoas perceberem, virem com seus próprios olhos, ao verem com seus próprios olhos, que verdadeiramente aquele paralítico levantou, tomou, pegou ali os seus panos, vai fedir, porque devia estar fedido há muito tempo aqueles panos, aquele negócio todo, e foi embora, causou uma admiração. Na verdade, essa palavra admiração, ela está relacionada inclusive a medo, sabia? Então todos ficaram assustados. Deram glória a Deus, falando: isso eu nunca, absolutamente nunca eu vi. Nunca. Porque não tinha jeito de enganar. Um dos milagres que as pessoas muitas vezes falsificam nas igrejas, falsas igrejas cristãs, é da possessão demoníaca, né? Estava assistindo um vídeo esse dia que alguém mandou para um colega, e tinha uma pessoa que foi para a igreja lá, a igreja, sei lá, parecia uma montagem, mas talvez não fosse. E tinha uma pessoa endemoniada que o pastor começou lá, né? E aí, exatamente. E aí, de repente, o cara no meio da possessão, o pastor para expulsar o demônio, o cara para a possessão e atende o telefone celular. Talvez seja montagem, talvez não tenha acontecido. Mas é um tipo de milagre muito falsificado por aí, né? Porque as pessoas podem mentir esse tipo de milagre. Mas Jesus nunca fez algo assim que fosse ou tivesse dúvida. O paralítico, de fato, era conhecido por aquela comunidade. O paralítico foi trazido por pessoas, certamente aquela situação esquálida daquele homem, ao Jesus falar isso, ele levantar em perfeita condição, pegar as suas coisas, né, e ir embora, causou aquela admiração. As pessoas deram glória a Deus: Senhor, isso é magnífico demais, é especial demais, é grande demais. Eles deram glória a Deus. Bem, a gente pode interromper aqui, parar.
E a gente pode avaliar algumas das lições que nós poderíamos levar para casa hoje. Eu dei o título, o tema dessas lições, de os tipos de pessoas que se aproximam de Jesus. Porque de fato as pessoas estão indo até Jesus. E cada um, obviamente, com um tipo de intenção. Eu gostaria de que a gente, olhando para essa cena, a gente também consiga pautar os tipos de pessoas, as motivações daquelas pessoas ao irem até Jesus. Ou no caso, nós muitas vezes, que vamos à igreja na expectativa de aprender um pouco mais de Jesus. Ok? Primeiro tipo de gente, primeiro tipo de pessoa que estava ali naquela casa, que estava próximo de Jesus, que se aproximou de Jesus, gastou de alguma maneira o seu tempo, gastou alguma coisa sua e foi se encontrar, ou foi se aproximar de Jesus. Primeiro tipo, aqueles que são inimigos de Jesus. Coisa impressionante. Coisa impressionante. Pessoas que são inimigas de Jesus se aproximam de Jesus. Lá no nosso retiro, no retiro que nós estivemos, eu dei meu testemunho, falando que de fato uma das minhas intenções, a primeira intenção, até aquilo que me fez com que eu desse a minha palavra, que ia num retiro espiritual também, lá em Brasília, lá em Cocalzinho, cidade próxima de Brasília, foi eu tentar verificar. Vou lá, a cliente estava me chamando, sabe, acho que eu vou mesmo, né? A gente tinha uns embates, né? Eu falando do espiritismo, ela falando do cristianismo, e eu querendo defender, dizendo que defender nada, querendo acusá-la, né, de que o cristianismo, os crentes, negócio tudo, farofada, aquela coisa toda, que hoje está bem pior. E eu pensei comigo, né, eu vou naquele lugar porque eu quero ver as falhas assim com os meus próprios olhos, e na hora que eu for conversar com essa moça, com essa senhora, né, eu vou falar: tá vendo? Olha essa cachorrada! Isso aí não é coisa que Deus está nessa jogada, não. Eu já estava pensando isso. Então, naquele momento, a minha motivação de ir até aquele retiro era como inimigo. Era como inimigo mesmo. Era como inimigo. As pessoas que personificam esses inimigos de Jesus, que se aproximam de Jesus, nessa passagem, são os escribas. Eles estavam ali vigiando Jesus. Qualquer coisa que Jesus de alguma maneira fizesse que eles entendiam que era errado, eles iam catalogar e obviamente anunciar em todo lugar. É um embusteiro. Esse camarada não é digno de confiança. Na verdade, boa parte do ministério dos fariseus, seja escribas ou outros, né, era na verdade tentar desacreditar a pessoa de Jesus. Mesmo que Jesus ressuscitou, se revelou às pessoas, mesmo que Jesus tenha assunto ao céu, à vista de muita gente, quando o apóstolo Paulo e os outros também estavam anunciando esse Jesus, as pessoas que mais perseguiram os cristãos naquela época foram os fariseus, foram aqueles os escribas. O apóstolo Paulo era daqueles que também estavam nesse time, aqueles que são inimigos de Jesus. Sabe, não é muito comum nas igrejas aparecerem pessoas que são inimigas de Jesus, não é muito comum, mas volta e meia tem mesmo, né? Tinha um movimento, um grupo herético, né, que chegava nas igrejas cristãs e começavam, às vezes o pastor estava anunciando, a pessoa levantava no meio da igreja, e falava alguma coisa, né, e acusava a igreja, acusava o pastor, e aí às vezes abria a Bíblia, fingia, obviamente estava lendo o grego, para dizer: isso aqui é mentira, aí começava a falar alguma coisa. Imagina que coisa mais absurda. Mas aconteceu aqui no Brasil algumas vezes. Algumas pessoas são inimigas, na verdade, da pessoa de Jesus e da notícia que Jesus trouxe, ou da pessoa de Jesus, da redenção de Jesus. Primeiro tipo, então, que a gente percebe nessa passagem aqui, de pessoas que se aproximam de Jesus, são aquelas que são inimigas de Jesus. É claro, nesse nível, como falei, não é tão comum, mas às vezes nós, sem cautela e sem cuidado, nos colocamos muitas vezes como aqueles que não contribuem para o ministério cristão, mesmo nossos crentes. Aí Jesus mesmo fala, né? Jesus já anuncia: aquele que comigo não ajunta,
acaba espalhando, né? A pergunta que a gente tem que fazer então, embora não tenha aquela plaquinha de fariseu, não tenha aquela carteirinha de inimigo de Jesus, é se eu não estou cumprindo com esse papel. Porque eu estou na igreja, estou próximo de Jesus. Será que eu sou esse tipo de gente? Creio que não, espero que não. Outro tipo, então, o segundo tipo de pessoas, de gente, o tipo de pessoa, né, que se aproxima de Jesus. O primeiro são aqueles que são inimigos de Jesus. O segundo são aqueles que são apenas espectadores de Jesus. Nessa passagem aqui, os personagens, as pessoas que tipificam esses que são apenas espectadores de Jesus, é a multidão. Aqueles que vão, na verdade, para próximo, para a igreja, apenas pelo movimento. Não vão mesmo para aprender de Jesus. Gente, você sabe, talvez no mundo seja assim, mas no Brasil é bem característico. De onde tem gente, tem gente. Já repararam isso? Já repararam isso? Verdade. Às vezes você está em determinado lugar, tem uma fila, né? E aí as pessoas ficam se coçando para entrar na fila também. Porque tem muita gente na fila, né? É, o brasileiro é assim. Mas quer fazer um teste? Vai numa praça movimentada assim, começa a olhar para o alto e ficar assim com cara de impressionado. Daí a pouco tem outra pessoa olhando também. Está todo mundo daqui a pouco, né? 3, 4, 5, tem uma multidão. E começa a enxergar o nada. A multidão gosta de multidão. Onde tem gente, tem gente. As pessoas seguem as pessoas que estão à frente. A multidão. A multidão. Estou chegando nada. Aí as pessoas começam a ver, começam a fantasiar. Aí daqui a pouco está vendo aqui, está vendo as pegadinhas, não sei o quê. A imagem de Nossa Senhora, Senhora, não sei o quê. Aí, não é assim? Quantas vezes acontece? Quantas vezes acontece? O fato é que nós precisamos entender que talvez nós também estejamos dentro desses, ou desse tipo de gente, que são apenas espectadores. Embora seja bom conhecer Jesus, ouvir a respeito de Jesus, mas Jesus não quer que a gente faça parte da multidão. A tendência de nós fazermos parte da multidão é tão somente porque nós queremos ficar meio que incógnitas. A gente não quer muitas vezes se expor, não quer gastar de nós ou do nosso. A gente não quer encarar muitas vezes a nossa responsabilidade. Então muitas vezes é melhor eu ficar como espectador. Espectador é aquele que, bom, se aparecer um milagre eu vou pedir autógrafo, né? Mas se não aparecer milagre, aí eu vou para outro canto. Como multidão. Apenas assistir o movimento. Você sabe que em muitas igrejas tem esse fluxo de gente, né? A igreja da moda. Aí tem um grupo que fala. Por quê? Porque aquela igreja da moda é onde algumas coisas estão acontecendo. As pessoas vão naquele fluxo, né, de gente. Aí é outra igreja da moda. A pessoa vai para aquela outra igreja. É multidão. Não são atraídas, obviamente, não é pela palavra, mas por alguma coisa que é agradável a ela, que não é a palavra. Embora a palavra possa ser muito agradável, a gente gosta, se alimenta da palavra. Mas a palavra não tem tanto sabor assim, né? É claro, mas porque o sabor da palavra, ela na verdade dá muito mais cola e a gente gosta mais quando nós temos o Espírito Santo. Okay? Obviamente, a palavra começa a fazer efeito em nós. Por isso precisamos entregar a nossa vida para Jesus para termos o Espírito Santo. Tendo o Espírito Santo, então a palavra começa a fazer efeito espetacular em nossa vida. A gente se sente muito mais cheio, a gente se sente agradável, verdadeiramente. Muitas vezes a palavra até é contra nós, boa parte da palavra é contra nós, eu preciso mudar de vida. Mas eu saio alimentado, eu saio com a vida mais cheia do poder, cheia de Deus, por ouvir uma mensagem que a palavra é anunciada. Mas quem é espectador é aquele que está na igreja, mas não está na igreja. Vai para o culto, ouve, mas não presta atenção. É aquela pessoa muitas vezes, talvez você esteja, espero que não esteja, nesse grupo, daqueles que estão apenas como um participante que não faz parte do meio. Não se importa de perder nada do culto.
muitas vezes não liga muito para o que está acontecendo. Eu tenho conhecido que ele é de uma igreja pentecostal. A igreja pentecostal, não da neopentecostal, mas a igreja pentecostal mais tradicional, histórica, né? Assembleia de Deus, pronto, falei. Ele falou que na igreja dele tem uma senhora que ela gosta de dar aleluia, glória a Deus, né? Por qualquer coisa. Aí teve um dia que o pastor estava falando lá, e no meio lá do culto ela, glória a Deus, aleluia, né? Aí o pastor falou assim, no meio do sermão, né? Ainda tem crente que consegue assistir essas novelas imorais. Aí ela, aleluia, glória a Deus. O pastor parou o culto, né? E chamou a atenção daquela senhora. Aí me lembrou aquele negócio, não sei se você já foi em alguma apresentação de palhaço, né? E o palhaço tem um monte de criança, né? Aí começa a falar assim, quem quer pirulito? Aí todo mundo, eu! Quem gosta de brincar? Eu! Aí vai falando um monte de coisa assim. Aí todo mundo, eu! Aí lá no meio o palhaço fala assim, quem já botou o ovo? Aí as crianças, eu! Né? Aí é parecido com isso. A pessoa não está prestando atenção. A pessoa não está focada. A pessoa de fato, ela não está ligando para o que está acontecendo. São espectadores apenas e não estão fixos naquilo que deve fixar a sua mente e o seu coração. O terceiro tipo de gente, o primeiro é aquele que é inimigo de Jesus, mas está ali, ou participa daquele movimento como inimigo do Evangelho de Cristo. Outros são aqueles que são apenas meros espectadores, porque vão ali para assistir. A ideia não é nem dar assistência, nem é ficar, é apenas, eu vou passar o tempo ali, sem aquele interesse de reter, sem aquele interesse de fixar alguma coisa. Terceiro lugar então, ou terceiro tipo de gente, são aqueles que são levados até Jesus. Quem é que tipifica esse tipo de gente nessa passagem? É o paralítico. Aquela pessoa, muitas vezes, que a gente precisa insistir um pouco mais, pegar na mão, muitas vezes, e levar até Jesus, para Jesus fazer um milagre na vida da pessoa. Para ela perceber que Jesus Cristo perdoa os seus pecados, que é o grande mal que nós temos, a falta de paz no coração, a falta de qualquer coisa que a gente gostaria muito, a vida abundante. João 10:10. Jesus pode conceder isso. E muitas pessoas, muitas vezes, a maioria, na verdade, procura isso em vários lugares, em várias curas. Uns procuram na imoralidade, outros procuram numa droga, nas bebidas, outros procuram no trabalho, outros muitas vezes procuram essa vida abundante no casamento, com o filho, sei lá, procurem muita coisa e daqui a pouco fico frustrado. Porque só Jesus pode nos dar isso que realmente, que verdadeiramente nós precisamos e tanto queremos. Essa paz espiritual, esse coração satisfeito. Só Jesus. Então muitas vezes a gente precisa pegar na mão dessas pessoas mesmo, porque elas não sabem onde encontrar. E a gente leva no sentido de muitas vezes levar, ou convida para lá na minha casa, num grupo pequeno. Como é que chama aqui o grupo pequeno? Célula mesmo, né? Numa célula, para a gente estudar a Bíblia e ali a própria Bíblia revelar a pessoa de Jesus. Ou mesmo num culto público, igual é aqui, esse momento agora. Ou outro momento, aquele que muitas vezes eu posso, como faz aqui, né? Ser levado a um encontro com Jesus por alguém e entender, obviamente, que aquela pessoa está querendo o meu bem. Aqueles que são levados a Jesus, aqueles que de alguma maneira precisam da nossa mão. Todos aqui foram levados a Jesus, ou não? Você foi levado a Jesus? Foi. Quase nunca a gente ouve alguém falar, descobri Jesus. Embora possa ter alguns milagres, alguma coisa muito diferente, né? Mas é normal e o natural é muitas vezes
a gente ser levado até Jesus. Uma pessoa que insistiu comigo. Como falei, aquela senhora que insistiu comigo lá. Eu fico imaginando tanta paciência que ela teve comigo. E teve mesmo paciência comigo. Graças ao bom Deus. Aleluia por isso. É claro que outras pessoas também tiveram paciência me ensinando, pegando na minha mão quando eu não sabia andar e nem para onde eu ir. Pessoas muitas vezes são levadas a Jesus porque não conseguem ir até Jesus. Mas tem um quarto tipo de gente. O primeiro, aqueles que são inimigos de Jesus. O segundo, que são espectadores de Jesus. O terceiro, aqueles que são levados até Jesus. Mas existe um quarto grupo. Eu posso categorizar aqui aqueles que a gente pode entender que são nobres no cristianismo. Aqueles que levam outros até Jesus. Eu bem podia parar aqui e fazer, ou pedir que você reflita sobre isso agora. Mas eu gosto muito de falar? Não. Gente, pense acerca disso agora. Você acha que aqueles homens não tiveram trabalho? Olha a categoria, olha a qualidade desses homens. Por que eles tiveram tanto trabalho? Porque levar um paralítico, carregar um paralítico, não sei quanto tempo, isso dá uma trabalheira doida. Ao passo de tentar entrar, olha só, a qualidade daquele pessoal, tentar entrar e a multidão não permitir, eles pensarem assim: olha, não vai ser isso que vai me impedir de levar essa pessoa a Jesus. Vamos ter um trabalho redobrado, piorado, vamos ser ousados, mas vamos cumprir com a nossa missão de levar essa pessoa até Jesus. Tentou aqui, não deu certo, tentou ali pela janela, também não deu certo. Fizeram aquela reunião rápida, tem uma alternativa. Tem um lugar que não tem ninguém, no telhado. Como? Aí alguém deu, olha só, a gente abriu o telhado de Jesus, na casa de Jesus. Então vamos fazer isso. E olha, pronto. Tiveram criatividade. Não pararam no primeiro bloqueio. Ou primeiro, eu acho que foi a quinta, sexta dificuldade, eu acho. Ok? Então vamos cumprir com a missão. Aqueles que levam outros a Jesus. A gente pode perceber o tanto que Jesus, ao se dirigir para o paralítico, disse, por causa da fé daqueles homens, e não do paralítico. Paralítico? Não sei, ele se fazia assim, sei lá como é que ele ficava, né? Tentando entender o que estava acontecendo, tudo aquilo, e Jesus usando a fé daqueles homens. Aqui está autenticado que aqueles homens tinham fé em Jesus, tiveram toda aquela trabalheira, gastaram de si, gastaram do seu, porque sabia que valia a pena. Eles eram homens dignos da nota de que viviam genuinamente um cristianismo. Eles não passaram de deixaram aquele paralítico lá. Puxa vida, deixa esse camarada aí, até o cara já tem 25 anos, 30 anos desse jeito, né? Não sou eu que vou resolver o problema dele. E Deus querendo usar a nossa vida muitas vezes para levar pessoas a Jesus. Pessoas que muitas vezes a gente pensa assim: não tem jeito nada, papo nas torres, morre torto. Não, mas Jesus endireita toda pessoa torta. Nós mesmos, existe gente pior que a gente. Talvez algumas que são categorizadas como mais perigosas, mas nós estávamos encaminhando, estávamos nós mesmos nos dirigindo para o inferno por causa dos nossos pecados. Pergunta que não quer calar agora: que tipo de pessoa você é? De pessoas que se aproximam de Jesus. Eu também estou aqui querendo levantar absolutamente nenhum tipo de culpa sobre você. Só quero te fazer o desafio de você sair, obviamente, daquele estágio, daquele tipo de gente que, ou sendo inimigo de Jesus, ou sendo espectador de Jesus, ou até aquele que estava sendo levado até Jesus. Você pode mudar essa história a partir de agora. Você pode ser aquele que leva outros até Jesus. Amanhã você pode pagar o almoço do seu colega de trabalho. Para quê? Só conversa com ele.
Olha, eu estou tão feliz hoje que eu pago o teu almoço. Tá bom, eu aceito. Geralmente as pessoas aceitam. Porque não precisa falar de Jesus de imediato, não. Olha, eu tive um final de semana abençoado. Se ele perguntar, você fala. Talvez no terceiro almoço pago ele pergunte melhor para você. Quem é esse? O que acontece contigo? Você ser uma pessoa tão diferente, tão feliz? Então nós temos várias oportunidades, várias maneiras, vários jeitos de levar pessoas a Jesus. Eu também não quero catalogar aqui que você deve ter criatividade suficiente para fazer alguma coisa para facilitar essa jornada, esse caminho, pegar a pessoa na mão e apresentar Jesus. Não estou falando que vir para a igreja é apresentar Jesus. Você pode apresentar lendo a Bíblia, levando num lugar de discussão da palavra, sem dúvida nenhuma. Mas muitas vezes se autentica mesmo. Vamos na igreja comigo? A pessoa já sabe que o negócio é espiritual. E vindo, você, obviamente, trazendo a pessoa, você está apresentando não só a pessoa, aquela mensagem que vai ser anunciada, que pode fazer efeito na vida da pessoa, mas está apresentando aos irmãos, a comunidade cristã, tão acolhedora que é. E a pessoa vai sentir uma diferença de imediato. Ela vai quebrar aquela barreira, ou vai jogar, ou descartar, ou jogar fora aquele não de ir para a igreja. E daqui a pouco ela, obviamente, pode se curvar a Jesus Cristo, entregando a sua vida para Jesus salvar. E daí a pouco, mais um pouco, ela sendo um dos nossos, de que leva outras pessoas a Jesus. Na verdade, parte do meu ministério hoje é discipular algumas pessoas e terminando aquele livretinho, muitas vezes pequenininho, de discipulado, terminando eu já entrego e antes disso, na verdade, até no começo, eu falo assim: isso que eu estou fazendo com você, meu querido, um novo convertido, eu já falo, olha, aprenda o que você tem que aprender, porque quando você terminar isso aqui, você vai fazer com outra pessoa. A pessoa já tem em mente de que, puxa vida, Deus foi tão generoso comigo, mas Deus quer que eu também sirva de agente, de canal, para que Ele seja conhecido pelas pessoas. Que tipo de pessoa você é e que tipo de pessoa você quer ser ao se aproximar de Jesus? É lógico, nós precisamos ser pessoas maduras, sensatas, equilibradas, mas isso não vem antes de eu me dedicar a levar outras pessoas a Jesus. Isso vem durante. Então, enquanto eu cresço na fé, no conhecimento da palavra, eu apresento as pessoas a Jesus, ou apresento Jesus às pessoas. Eu quero orar com vocês agora. Quero pedir que o Senhor Jesus nos abençoe. Eu também quero levar pessoas a Jesus. Estou como vocês, muitas vezes atrapalhado com uma série de coisas. Muitas vezes julgando que eu sou limitado. E sou mesmo, sou limitado mesmo. Mas eu sou um limitado porque tenho plena certeza de que Jesus está comigo. E aí não tem mais limitação. De que Deus quer usar a nossa vida. Eu sou um agente de Jesus Cristo. Você também é um agente de Jesus Cristo. Pai eterno, muito obrigado por esse momento tão agradável, estar no meio de uma igreja tão agradável, num local tão agradável. Quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor me dá de poder compartilhar da Tua palavra a esses irmãos que a recebem com desejo no coração de cumprir com a Tua vontade. E eu peço que o Senhor realmente esteja clareando a nossa mente, o nosso espírito, nos dando discernimento espiritual para que possamos identificar mesmo onde nós podemos cooperar na missão que a Tua igreja tem de levar o Evangelho a toda criatura. Por favor, Pai, nos abençoe. Que sejamos pessoas com o coração aberto ao Senhor, com um espírito generoso, um espírito misericordioso, sensível. Nos ajuda, Senhor, com tudo isso. Queremos Te agradecer pelo que o Senhor já fez em nós, todos esses dias, em particular hoje.
Mas queremos dizer para o Senhor que aqui estamos nos consagrando ao Senhor para sermos pessoas que levam outras até o Senhor. Por favor, Pai, nos abençoe nesse intento. Nos faça criativos, nos faça dedicados, entendendo de que a nossa principal vocação não é o nosso trabalho, não é a nossa escola, não é a nossa profissão. O Senhor quer usar tudo isso, obviamente, para que o Senhor seja conhecido por muitas e muitas pessoas. Então nos faça entender isso, Senhor, de que o que somos, o que temos, é para a glória do Teu nome na vida de outras pessoas também. Obrigado mais uma vez, obrigado pela graça do Senhor, de eu poder vir aqui, nesta igreja, com esses irmãos, estar com a minha família. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é generoso para com a minha vida. Muito obrigado. E sair daqui com grandes expectativas, com grandes amigos, Senhor. Muito obrigado. Com irmãos na fé, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio. Por pessoas que estão engajadas também com esse ministério de fazer o Senhor conhecido. Nos abençoe, por favor. Precisamos do Senhor. Entregamos a Ti tudo aquilo que na verdade já é do Senhor mesmo. Em nome de Cristo Jesus, nosso maior bem, nosso Redentor amado. Em nome de Jesus, que é aquilo que todos precisam. No nome daquele que é a salvação da nossa alma, que é a cura da nossa alma, que é a solução para os meus problemas. No nome daquele que é o Todo-Poderoso, Soberano, o Senhor dos Senhores. No nome dele que oramos. Amém. Amém. Ok. Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez eu quero agradecer o convite. Nem sei se agradecer isso. Estou agradecendo agora então. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, pastor. E eu sei que a gente pode se aproximar mais ainda, né? Já estamos mais unidos em espírito, tenho certeza disso. Sei que posso contar com vocês e quero dizer que vocês podem contar comigo também. Estamos caminhando juntos. Ok.